Fala galera, beleza? Hoje a gente vai gravar a aula de número 9, aula de número 9 não, a aula de número 8, que é a função polinomial de segundo grau. Aula de número 8, matemática 2, função polinomial de segundo grau. Então, matemática 2, função polinomial do segundo grau. Tá, e o que a gente precisa entender, galera? A gente precisa entender como é que funciona uma função de segundo grau. Se a função de segundo grau, galera, aparece para vocês da seguinte forma: f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c, sendo que o teu a tem que ser diferente de zero. Professor, por que tem que ser diferente de zero? Porque se ele for igual a zero, você vai ter uma função bx mais c. E bx mais c, você bem sabe que é uma função de primeiro grau. Ah, professor, daí não é de segundo grau. Daí não faria sentido estar nessa aula. Tranquilo? Então o a é diferente de zero. Tranquilo? Então aparece nessa configuração, onde o a e o b são termos dependentes do x, são coeficientes de x, e o c é um termo independente. Por que ele é independente? Porque ele não tem o x com ele. Tranquilo, galera? Então esse é o primeiro ponto que vocês tinham que entender. Outro ponto que você precisa entender. Bom, gráfico, galera, gráfico. O gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. Primeiro grau é uma reta. Ela pode ser crescente ou decrescente. Tranquilo? Tá, professor, se de primeiro grau é uma reta, de segundo grau vai ser uma parábola. Vai ser uma parábola. Então, os gráficos que a gente vai ter aqui, galera, vão ser esse tipo de gráfico aqui, ó. Vou dar um exemplo dos gráficos que vão aparecer para vocês, que vão ser gráficos nessa pegada aqui, ó. Desse tipo, ou um outro gráfico pode aparecer para você também. Os mais padrões de aparecer. Professor, tem outro tipo? Tem uns que nem encostam no eixo e assim por diante. Mas vamos trabalhar com o mais básico, que são esses dois. Um virado para cima, com a concavidade virada para cima, e o outro com a concavidade virada para baixo. Maravilha? Tá, quando que ele vai ter a concavidade virada para cima? Ele vai ter a concavidade virada para cima quando o A for maior que zero. Então o que acontece? Quando esse A aqui for positivo, o teu gráfico vai ser com a concavidade para cima. Se o teu A for negativo, a concavidade dele vai ser virada para baixo. Tranquilo, galera? Não tem muito segredo. Precisa só saber isso aí para você saber como é que desenha o gráfico. Então, se o teu A, o elemento ligado ao x quadrado, for negativo, então você vai ter um gráfico com a concavidade para cima, um gráficozinho triste. Se o A for positivo, vai ser um gráficozinho feliz. Maravilha? Acho que não tem muito erro, não tem muita dificuldade. Só que agora é o seguinte, esse era o primeiro ponto que a gente tinha que ver. Segundo ponto que a gente tem que ver. Olha aqui, galera, presta muita atenção, muita atenção. Bom, y é igual a f de x, que é igual a equação ali, maravilha. Agora é o seguinte, se o x for igual a zero, presta muita atenção. Ó, se o x for igual a zero, eu vou ter a seguinte equação. A vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais o c. 0 vezes a, 0. 0 vezes b, 0. Então o f de 0 vai ser igual ao c. Então y é igual a f de 0, que é igual a c. E o que isso quer dizer num gráfico? Então, por exemplo, aqui, ó, se você tivesse o teu gráfico aqui, ó, teu gráficozinho aqui, o que quer dizer isso aqui? Bom, quando o x vale 0, o y vale c. Então, o teu c vai ser o ponto onde a tua parábola intercepta o eixo y. Tranquilo? Não tem muito segredo. O ponto onde intercepta o eixo y é o teu c. Sossegado, galera? Vamos ver um exemplo aqui e daí... Não, vamos trabalhar mais um ponto, depois a gente trabalha um exemplo juntos. Bom, então o ponto que intercepta o eixo y é o C.
é o C da tua equação de segundo grau, é o termo independente. Maravilha? Bom, e os pontos, professor? E os pontos que interceptam o eixo X? Ó, e os que interceptam o eixo X? Bom, os que interceptam o eixo X, a gente vai descobrir utilizando a equação de Bhaskara. Aquele Bhaskara lá que eu já sei que assustou boa parte dos alunos. Então, por meio do Bhaskara que você descobre as raízes da função. As raízes da função são descobertas a partir do Bhaskara, da fórmula de Bhaskara. Tranquilo? Então essa é a ideia. Bom, e qual que é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos abre a raiz de b quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso sobre 2a. Tranquilo? Então essa é a tua fórmula de Bhaskara. Muita gente deve ter visto já como b quadrado menos 4 vezes a vezes c igual delta. É muito comum alguns professores trabalharem isso aqui. Então é o delta lá dentro. Então você pode ter a equação como menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Tranquilo, galera? Não tem muito segredo. Essa é a ideia aqui. Sossegado? Maravilha? Então, calculando aqui, utilizando o Bhaskara, você vai ter duas respostas. Você vai ter o x1, o x' e o x duas linhas. Na forma mais conhecida e mais básica que a gente está trabalhando, é comum que você tenha duas respostas. Professor, às vezes pode dar uma resposta só? Pode ser o ponto, pode ser um ponto só, que as duas coordenadas estão no mesmo ponto. Ou às vezes pode não ter contato com o eixo X.